Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Boa tarde, amigos e amigas da nossa Lola Paluter. Estamos iniciando mais um programa, o Lola Talk. E nesse dia a gente quer conversar um pouquinho sobre A Partir do Coração, que foi o tema do Congrenage. Também foi feita uma composição musical para que também pudesse ser cantada no Congrenage. E nós vamos falar da importância da música para dentro da nossa igreja. Tudo isso nós vamos conversar com o nosso convidado de hoje, o Maurício Klug de Oliveira. Ele é da paróquia São Paulo Centro e vai estar conosco daqui a pouquinho para conversar com a gente. Espero que você esteja bem, que você esteja nos ouvindo nessa tarde, também com o coração tranquilo, que esteja tudo bem e na santa paz do nosso Deus. E assim nós vamos começando com a tua companhia. E também aqui com a gente está o João Pedro. Boa tarde, João. Fala, Elfi. Fala você que nos ouve nesta quinta-feira. Bora para mais este Lola Talk, que a gente vai começar ouvindo justamente a música tema aí do Congrenage. Você curte ela e daqui a pouco o convidado estará conosco para falar sobre essa música e muito mais. Por amor, juventude que acredita, vive a fé no Salvador. A partir do coração, a fé nos move a agir em amor e compaixão, a Cristo Jesus servir. A partir do coração, a Cristo Jesus servir. Caminhemos de braços dados para a vida semear, partilhando o que nos foi dado, o mundo vamos transformar. A partir do coração, a fé nos move a agir em amor e compaixão, a Cristo Jesus servir. A partir do coração, a fé nos move a agir em amor e compaixão, a Cristo Jesus servir. Compartilhar, cultivar a paz e o amor, juntos pela graça, corações pulsando no ritmo de Deus. A partir do coração, a fé nos move a agir em amor e compaixão, a Cristo Jesus servir. A partir do coração, a fé nos move a agir em amor e compaixão, a Cristo Jesus servir. A partir do coração, servir com gratidão, com os dons que recebemos. A partir do coração.
Então vamos receber o nosso convidado nessa tarde, Maurício Klug de Oliveira, ele que participou também ali da composição da música A Partir do Coração para o Congrenage, que foi agora no finalzinho de julho, agosto, início de agosto, lá em Igrejinha, no Rio Grande do Sul. E a gente quer receber ele nessa tarde. Boa tarde, Maurício, seja bem-vindo. Boa tarde, pastora Elfi. Muito obrigado. Conta um Eu sou pouquinho. o Maurício, Isso. Maurício Klug de Oliveira. Eu sou musicista da SLB. Eu sou formado em teologia, né, pelas faculdades Este. E atualmente eu estou estudando música. Estou estudando aqui em São Paulo, na Unesp. Estudo violão, estou no meu 5º ano de formação de violão. E participo na Paróquia Centro aqui de São Paulo. Ah, que legal. Então você também passou pela Este. Sim, passei um tempinho por lá. Em que ano, mais ou 2013. menos? Ah, É, legal. Comecei no segundo semestre de 2013 e fui terminar em 2019. Fiquei um pouco mais de 5 anos ali. Quando eu fiz, tinha ainda, né, a pós-graduação. Hoje em dia, acho que já colocaram junto com o currículo, né, do bacharelado, né, em teologia. Sim. Mas quando eu fiz, tinha ainda a pós. Você fez teologia, não fez música na Este? Não chegou a fazer música? Não. Na ESE eu fiz alguma coisa de música. Eu cheguei a fazer uma matéria da licenciatura de instrumento coletivo. E depois acabei indo pro individual, né, pelo técnico de música. Mas só alguma coisinha, assim, de instrumento, Ah, com os muito professores legal. de lá. Muito bom. Então vamos iniciar o nosso bate-papo, conhecendo um pouquinho do Maurício, você que está em casa nos ouvindo. E também eu fiquei sabendo, né, a tua mãe, quando eu conversei com ela, né, por outra questão, ela disse, nossa, o Maurício ajudou na composição do tema, por congrenagem da música tema. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esses assuntos, né? O congrenagem, a música e também a música dentro da nossa ESLB. Então, nós recentemente passamos pelo congrenagem, Maurício. Você teve a oportunidade de participar? Quais foram as tuas impressões? O que mais te chamou a atenção? Sim, tive a alegria de participar de mais um congrenagem, dentre vários que eu já fui. Qual é o número desse congrenagem que você participou aí? Desde 2010 que eu Olha, não muito falto bacana. muito. 10, 12, 14, 16, 18. 2020 não teve, né? Sim. Acho que o sétimo congrenagem. Tempinho. Mas esse foi muito bacana, assim, eu gostei bastante de participar. E uma das coisas que eu mais gostei, assim, nesse, sim, foi a convivência, o convívio que a gente teve como JE, né? Eu acho que é uma oportunidade ali que os jovens têm de fortalecer os vínculos que tem ali e conhecer pessoas novas, tudo. E aí, como o nosso grupo, assim, tá uma caminhada meio recente, né, foi bastante importante para a gente ir se conhecendo melhor, porque depois da pandemia, os grupos, acredito que boa parte deles ficou um pouco desestruturado, né, a gente está retomando aos poucos, né, o trabalho com a JE. E as palestras foram bastante interessantes, né, pastor Newton Guise fez uma das palestras, eu achei muito bacana e guardei algumas coisas e relacionei, né, com o contexto da minha comunidade ali, do centro, né, para a gente não ter coração de pedra, mas um coração cheio de amor, né, não julgar as pessoas que estão na situação de vulnerabilidade, mas está sempre acolhendo essas pessoas e estando próximo, ouvindo. Que legal.
O tema foi A Partir do Coração, né? Isso, esse foi o tema. E E, o lema, eu tenho ele aqui, escrito na revista. Cada pessoa com o dom que recebeu, servindo umas às outras, como boas administradoras da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, versículo 10. então trabalhou mais nessa questão então do direcionamento dos dons. Isso. Muito bacana. E a partir do coração também, né, do tema, né, do Congrenage, desse trabalho que foi feito, esse encontro reuniu quantos jovens mesmo? Você tem uma ideia assim? Em torno de 1.200, 1.300 jovens. Em torno de 1.300. Foi em Igrejinha, né, no Rio Grande do Sul? Foi em Igrejinha. Gostosa cidade, sim. Imagino, bem no inverno. O frio tava... Não estava tão frio também, né? Eu subestimei um pouco o frio nos primeiros dias. Tava assim, que nem São Paulo, eu achei que ia ficar bem tranquilo, mas depois veio a chuva, faz aí parte. esfriou bem. E também para esse congrenagem foi elaborada uma música, né? Foi feita uma composição. Você podia falar um pouquinho mais sobre essa equipe que então elaborou, né? Compôs, enfim, a melodia, a letra e a tua participação? Isso, sim. Nós somos da GES, né? Jovens que criaram essa música tema, né, do congrenagem. Foi uma criação, uma composição coletiva. Então, a gente fez como JE mesmo, como grupo de jovens. E eu atuo ali na juventude da Paróquia Centro, ajudo também ali a coordenar. Eu trouxe a ideia para o grupo, né, como eu vi as postagens da SLB que teria um concurso, que eu já tinha participado em outro momento também, e trouxe a ideia para o pessoal, assim, do concurso. Quem sabe a gente vai pensando sobre o tema e já manda uma proposta de uma música, sem muita pretensão, né, de ganhar o concurso. E aí nos encontros a gente foi refletindo ali sobre o tema, sobre o lema. Tinha alguns subsídios que a igreja compartilhou com a gente. Sim. E a partir da reflexão que a gente fez no grupo de JE, a gente foi escrevendo a letra e escrevendo a melodia, né, também, que o Daniel Araújo, que é da nossa JE, e eu, que escrevemos a parte da melodia, da música. Sim. O Daniel também fez a parte dos arranjos, né? E assim a gente fez de forma coletiva, né? Pensando no tema. Foi um processo bem, bem legal, assim. Todo mundo do grupo pôde participar. E a gente ficou muito feliz depois, né, de ter ganhado o concurso e ter sido a música escolhida para também ajudar na reflexão, né, do tema e do lema. Mas isso é bacana, né? Que a SLB também ela se dispõe, né, ela desafia, de certa forma também, né? Os seus membros, né? E olhando para o Congrenage, desafiou também a galera jovem, né? Para compor algo, né? Para também ali participar, deixar um pouquinho do seu jeito de ser, né? Do seu jeito de viver a fé também para dentro do Congrenage. Então isso também, né, é bem interessante, né? E a gente vê como a igreja também acolhe e valoriza, né, essa questão, né, da caminhada de fé, né, em seu meio, e também possibilita a participação, né? Isso é muito gostoso da gente poder acompanhar sempre. Fica de motivação, né, João? Vai que você e o Pinta aí se desafiam também futuramente aí a escrever algo. Olha, vamos ficar de olho no site da SLB. Extremamente perigoso colocar eu e o Pinta para compor uma música. Muito perigoso. Não, eu supervisiono, não vai ter problema. Mas, assim, é muito gostoso. A gente vê, assim, né,
para vários momentos, né? É, é, que trazem toda essa questão da importância de grupos para dentro da SLB. A própria Oase teve, lá pelos seus 120 anos, também uma nova composição, né? Uma nova letra, uma nova canção para dentro. Então, para falar um pouquinho, né? Então, a SLB ela sempre vem, né, com esses desafios legais que trazem a característica de cada grupo, né? Da expressão de fé de cada grupo para dentro da igreja. E como é que foi, assim, ouvir, né, a composição de vocês no Congrenage? Ver, né, os jovens todos cantando junto, enfim. Como é que foi essa sensação? Sim, foi bastante gratificante, né, pra gente que trabalhou ali na letra, na melodia, e ver o pessoal ali cantando junto, ver o pessoal dando algum retorno pra gente sobre a música, que gostaram, inclusive até o momento teve que pediram a música a banda que estava se apresentando, pediram a música tema, então a gente ficou bem feliz que, né, o pessoal tava pedindo a música e tava ali curtindo, né, também. Muito legal. E ela já está disponível também para a gente ouvir, né? Sim, sim, tá no YouTube, possível encontrar ali a música que a gente gravou. O nome da música é o nome do tema do Congrenagem. A Uhum. gente manteve o. Depois a gente roda ela aqui para ouvir, mas é muito legal, né? E essa temática também, ela vem trabalhando, né? Toda essa questão dos sentimentos, da fé, de colocar os dons à disposição dentro de um grupo de JE, dentro da juventude evangélica. E é legal quando a gente escuta, quando a gente vê. Eu vi vários depoimentos da galerinha, assim, né, durante aquela semana. Ah, é a primeira vez que eu estou participando, nunca tinha participado antes. Para mim está sendo algo super gostoso, né? Está sendo algo diferente. Então ali a gente pode ver também que de diferentes partes do Brasil, de diferentes jeitos de ser, né, da JS, elas se unem em torno de uma só fé, né, uma vivência em comum, né? E esse despertar jovem, esse movimento, né, jovem dentro da SLB, e essa questão também de colocar os dons à disposição, né? E isso é muito legal quando a gente pode ouvir e escutar depois desses encontros, né? Onde a turma consegue ainda ter contato, né? Com amigos que fizeram, conseguem ainda trazer também o seu testemunho para as comunidades, né? De como foi importante, de como foi legal, né? Trazer toda essa questão da experiência também vivida. E ali eu sei que teve um momento do grito. Como é que foi esse momento do grito da JE dentro do Congresso? Eu imagino que tenha sido algo bem emocionante também, né? Sim, sim, foi bastante emocionante e a JE da SLB incentivou também ter um preparo pro grito, né? A gente fez dobraduras de coração com uma mensagem, a gente colocava uma mensagem que a gente queria passar para entregar ali para as pessoas e se identificava como nome, com o nome da onde que veio, do sínodo e comunidade, né? E aí no grito a gente entregou esses corações que a gente elaborou ali para o pessoal, dando um gesto de carinho para aquelas pessoas que estavam ali e um abraço. Foi uma caminhada longa, assim, a gente andou por alguns quilômetros, assim, mas foi bem legal, assim, tá ali junto com o pessoal, louvando a Deus e passando uma mensagem de fé, uma mensagem de amor ali para as pessoas daquela cidade, dando um testemunho de fé ali para aquelas pessoas que estavam ali. O João participou lá no Espírito Santo, né, João? Da caminhada. Foi longa também, João? Pô, eu me lembro que a gente tomou uma chuvinha no caminho, mas foi gostoso mesmo.
A nossa turma dessa vez não foi, porque realmente, assim, as datas não coincidiram, né, Maurício? Então, lá no Sul, as Uhum. férias iniciaram num período e aqui já estava no início do ano letivo já, né? Então, assim, esse foi o fator, Sim, assim, que atrapalhou um pouquinho, né? Então, a nossa turma não foi nesse ano, mas, assim, eles têm boas lembranças, né, da viagem lá, da aventura que foi, né? A ida, a volta, enfim, né? Então, isso tudo marca também a vida da gente, quando a gente participa de algo assim que né, é um encontro grande, né? Que a gente encontra várias pessoas e, enfim, se desloca, né? É algo bem gostoso. E às vezes essa uhum. caminhada que a gente acha que é longa, né, no final se torna gostosa também, né? Essa caminhada ali na cidade, né? Onde a cidade para ver a movimentação, né? Isso se torna um momento muito especial, né, marcante, né? Sim, é verdade. E, eu acho que para os jovens, assim, que estão começando na JE ali, o congrenagem, assim, é mais especial, eu acho, porque é uma caminhada recente, né? Então, eu acho que ajuda bastante para conhecer o que é TJE ali e conhecer esse momento também, né? Do grito de estar ali com os jovens, dando esse testemunho de fé para as pessoas da cidade ali. Muito Interessante. legal. Mas uma curiosidade que não quer calar, sobre a música tema. Vocês levaram quanto tempo para compor, para terminá-la, para enviar? Ah, sim. É, do, do concurso ali, quando foi lançado o concurso, já logo assim a gente começou a pensar alguma coisa, né? Mas foi bem aos poucos que a gente foi trazendo para os encontros, né? E foi pensando mais assim, o que daria para a gente Construindo colocar na mais, letra. mais no coletivo, Então, assim, né? Com a turma, né? desculpa, eu não entendi. Vocês foram construindo também com os demais jovens, né, do grupo, né? No coletivo, assim, né? Sim, a gente trouxe para os encontros mesmo de jovens, a Uhum. gente trouxe como tema do encontro a reflexão do tema do congrenagem para a gente já ir pensando na música. Então, acho que umas 2 semanas a gente ficou só pensando o que caberia na letra, assim, a gente foi bastante pelo lado da confessionalidade luterana, assim, Sim. que a gente achou que tinha bastante a ver com o tema ali, né, da graça de Deus que nos alcança e a partir de um coração transformado por Deus que a gente serve em amor, né, as pessoas, um dom de cada pessoa, né? Então, Uhum. Deus que vem primeiro, que transforma a gente, né, transforma o nosso coração para que daí a gente possa fazer boas obras, né, em gratidão ao Uhum. que ele faz por nós, né, em amor. Isso a gente tentou colocar na letra, assim, né? Então, Muito na bacana. primeira estrofe a gente, né, trouxe o tema ali do coração, né? Coração que vibra e pulsa. Coração da JE, né? Que bate por amor, né? Pessoas. E aí, continuando a letra, né? Juventude que acredita que vive a fé no Salvador. Então, a partir dessa vivência da fé, que a partir desse coração transformado que a gente serve a Igreja de Jesus Cristo com os nossos dons e, inclusive, através da música, né? A gente pôde servir a Deus compondo uma música para que mais pessoas cantassem e pudessem ali refletir um pouco mais sobre o tema. Muito legal. Então, umas 2 semanas assim, refletindo e acabou ficando meio apertado no final, Mas a porque a gente tinha letra, né? dado. A letra.
Ou já o arranjo melódico junto? Só a reflexão, assim, ideias gerais. Uhum, uhum. E aí, Foi o mas ao mesmo conjunto. tempo que a gente ia refletindo como JE, a gente, eu, o Daniel, já ia Uhum. pensando em alguma letra e na melodia, né? Que Sim. surgiu do refrão, né? Começamos com o refrão e encontramos um refrão legal, E aí foram e a construindo. dificuldade de encontrar, agora vamos para as estrofes. Uma estrofe que fosse coerente, né, com o refrão, tanto na parte da letra como na parte da melodia, e encaixasse ali. Então a gente demorou um pouco ali, assim, e aí eu fiquei com a parte, né, das estrofes do refrão. O Daniel, que é o flautista, que fez os arranjos, ele escreveu uma parte da letra, seria, né, a parte C, Uhum. e ali ele foi bem legal que ele pôde aproveitar bastante os subsídios da igreja, Sim, sim. colocou ali de forma prática, né, acolher, compartilhar, uma parte prática de como a gente serve, né, de como a gente tem amado as pessoas Sim. no dia a dia. Muito legal. E agora fala um pouquinho da tua história, quando você começou a sentir que você tinha um lado musical e precisava então buscar essa formação, né? Eu sempre digo que é mais, não sei se é vocação ou aptidão, né? Não sei como é que você trata, né? Essa questão, mas eu acho que tem que vir também, né? Aproveitando o tema, né? Tem que ser a partir do coração também. Tem que ser algo que você gosta, né? Que você se identifica. Como é que começou a tua história com a música? Sim, é, eu comecei a ter o contato, assim, com música de criança, adolescente, que meu pai tocava violão uns 12 anos, um pouquinho antes dele, comecei a aprender com ele e depois fui atrás assim, da internet para continuar aprendendo, né? E mais para frente eu eu queria aprender mais pro violão clássico, né? Eu gostava algumas músicas ali que Sim, tinha o violão sendo tocado mais dessa forma assim, instrumental. E eu fui procurar aulas de violão aqui pela região, né? sim. 7 anos aí eu comecei a aprender partitura um pouco mais e pude me aprofundar ali um pouco mais. E no coral da igreja também eu já tinha interesse por cantar, falava um pouco. E quando eu fui para estudar teologia, que eu tinha 19 anos, eu já tinha muita vontade de estudar música, até que eu Uhum. fiquei bastante indeciso se eu ia Sim, sim. para estudar música ou para estudar teologia. E aí acabei optando por estudar teologia, mas sempre trazendo a música. Sigo Muito bom. Muito estudando. bom. Eu tenho uma amiga também que ela sempre cantou em coral, ela também entende muito de música, né? Ela toca teclado perfeitamente, né? Canta maravilhosamente. E ela fez teologia, é, tinha um sonho, né, de ir para o ministério, mas chegou lá no final, na formatura, ela falou: não, eu não vou para o ministério. A música fala mais alto na minha vida e, de certa forma, eu também vou levar a palavra, de certa forma, eu também vou fazer a minha parte, né, na missão de Deus com a música, né? E hoje ela rege corais, enfim, né, de adultos, de crianças, dá aula de música, né? E ela é feliz desse jeito, né? E ela sempre diz: eu evangelizo da minha forma, né? Cantando e também fazendo com que as pessoas também conheçam a música, se apaixonem por ela, né? E também possam trazer eles para dentro da igreja. Então é algo muito bonito, né? Quando a gente percebe que também Deus dá dons diversos, né? E dentre desses a gente pode dizer que a música ela ajuda, né? E contribui demais para a evangelização, né? Para a missão de Deus. Você concorda, Maurício? Sim, sim, com certeza. Eu,
penso que os ministérios, eles são diversos, né? Eles vão além do que a gente tem, né? Na SLB, por exemplo, do catequético, diaconal, pastoral e missionário. Acho que eles vão além, né? De acordo com os nossos dons. Sim, A música, ela faz muito parte da igreja, né? De ser igreja, de você cantar, propagar o evangelho através da música. Eu acho que ela tem muita força para isso, para dar o testemunho do com evangelho. certeza. E você hoje, você ensina também? Como é que tá a tua vida nesse sentido em relação à música? Sim, eu dou aulas de instrumento, né? Dou aula semanal. Dou aula para uma senhora da comunidade, Uhum, enquanto eu só estou dando aula para ela, uma vez por semana. E aí também ensino hinos, uhum, dou livro de canto, mas também acabo ensinando mais porque eu tenho estudado, pro lado que eu tenho estudado também na faculdade, que é mais o violão instrumental, né, violão clássico. uhum, E tive momentos que eu trabalhei na parte de formação em outros lugares, né, em outras comunidades. Ali eu tenho um amigo que é pastor, né, o pastor João Henrique Stumpf. Lá em Novo Xingu, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com Rio ele Grande do Sul, né? nas minhas férias. Isso, lá no Rio Grande do Sul, no Xingu, Rio Grande do Sul. E nas minhas férias a gente trabalhou junto lá nas comunidades e em parceria, assim, isso foi muito legal, que a gente sempre conversava e planejava junto, e ali a gente fez formação musical em 6 comunidades, né, usando Uhum, bastante o livro de canto e pensando no que seria bom em cada comunidade. Isso que foi bom da nossa parceria, que ele conhecia mais as comunidades por ser pastor, e eu trazia o lado musical, mas não tinha tanto conhecimento da realidade. sim. Então, a gente trabalhou junto e pôde ver o que cada uma precisava, né, pensar em cada igreja, que isso eu acho que é servir, né, através da música, é você pensar o que as pessoas precisam ali naquela idade, como a gente pode, né, dispor dos nossos dons da melhor forma, pensando na comunidade, né, Sim. não pensando em si próprio, né, que eu acho que é uma tentação nessa Uhum. parte da música, de a gente acabar indo mais pro lado do ego, de ficar mais centrado em si, e acho que quando isso acontece, a gente deixa de servir a igreja, deixa de... Vou provocar né? agora, João. Que você concorda? Não, eu tô 100% de acordo. É? Pode correr o risco assim de você muitas vezes, né, ter ali o compromisso no domingo de estar tocando e você achar que você tá fazendo porque você é bom e porque você estuda, mas não, você tá fazendo aquilo ali pra Deus e é isso que importa. Exatamente. Porque tem essa coisa, né? O pessoal sempre diz que quando sobe para a cabeça aí é perigoso, né? Quando você começa a pensar que tudo gira em torno de você, né? Porque você desenvolveu, enfim, né? Claro, tem o esforço, né? E tudo, mas você sempre precisa pensar, olhar para dentro, né? Da realidade da comunidade, né? E pensar, poxa, né? É um dom, eu estou aqui para isso, né? Como o João Pedro falou há pouco, né? É para servir, né? Claro que você pode buscar o conhecimento para você também, em outro momento, né? Mas que isso também não seja, de repente, um obstáculo, né? Uma barreira, ou até mesmo, né? Algo que vá desviar também, né? Do teu propósito dentro de servir a comunidade. Então, nesse sentido, assim, sempre a gente vê a nossa comunidade aqui de Pires também. É, resgatando a fala do Nardão, né? O nosso mais longevo violeiro aqui, né? Do Ministério de Louvor. Então, ele propôs um desafio um dia, né? Ele disse, olha, eu vou parar, né? Eu toco há tantos anos, enfim, né?
E com esse desafio, né? Olha, a comunidade vai ter que ver, né, alguma possibilidade, e desafiou de certa forma, né? E desse desafio surge então as aulas de violão que a gente tem hoje. Já faz 2 anos, né, João? 2 anos. Então a gente tem, né, um profissional excelentíssimo, né? É, enfim, ensina com maestria tudo aquilo que ele sabe, né? Eu conheço ele pelo apelido, que é Porpeta, né? Agora o nome completo, Oi, agora você me pegou. É, a gente é conhece ele. Reginaldo também. Reginaldo. Reginaldo Teixeira. Reginaldo Teixeira, isso. Então ele, há 2 anos, está aqui com a nossa turma, né? Ensinando, então, passando os conhecimentos e preparando essa turma para a comunidade, né? Então é bonito quando a gente ouve, né, o ensaio da turma e vê o quanto que eles também vão avançando nesse sentido. Então, o desafio do nosso Nardão, do nosso Reginaldo aqui da comunidade dos Pires, né? Ele foi, né, de certa forma, assim, que impulsionou para que então outros dons fossem ali cativados também, né? Habilidades fossem também sendo reconhecidas, né? Colocadas em prática. E hoje a galera tá bem, tá tocando bem. Então, o João e o Pinta, o João Henrique, o JJ, né? Então, os dois estão ali muito craques, muito feras, assim, já conseguem tocar no culto e tudo ali muito bem, né? Vão aos estudos bíblicos, já deram suporte aqui para o encontro de confirmandos, né? Então foi bem bacana, assim, e está sendo bem bacana, né? E você vê assim também o crescimento que eles vão tendo a cada aula, né? Isso é bem interessante. Então, claro, tem toda a questão da tua dedicação, que como qualquer outra aula que você for fazer, você precisa dedicar tempo, você precisa estudar, né? Porque tem gente que nasce com o dom, né? Tem aquela história de tocar de ouvido, né? Você ouviu, conseguiu saber e sai tocando, né? E outra coisa é você também querer melhorar, né, Maurício? Isso que você falou, né? Você sabia, mas procurou ali também outro estilo, violão clássico, enfim, né? Que é uma outra dinâmica. Então, tudo isso se faz porque a gente quer melhorar, quer crescer, né? Quer fazer algo com qualidade, e algo com qualidade também dentro do culto, dentro do serviço na comunidade, né? Sim, sim. E vai também da vivência musical, acho, de cada um, né? De como na casa da pessoa, como tinha presença de música ou não. Acho que você tendo um ambiente musical em casa, isso te favorece ali a ter mais facilidade depois no estudo, né? E, claro, a dedicação é fundamental. Acho que em todas as áreas precisa suar bastante. E o dom, a questão do dom, eu vejo muito no sentido de você ter aquilo para servir, né? À medida que Uhum. você tenha aquela habilidade, depois de esforço, de estudo, você dispõe para servir a comunidade, para servir as pessoas. Isso é um dom. Mas quando você fica só para si, né, ou para se engrandecer, acredito que deixa de ser um dom. Exatamente. E essa questão da música dentro da SLB, ela já é, enfim, é conjunta, né? Uma caminhada muito bonita, porque a gente já tem as nossas raízes também luteranas com a música, né? Martinho Lutero sempre foi um grande incentivador da música, né? E isso a gente percebe, assim, né? O quanto que também ele se dedicava, né? Ele também fazia suas composições, tanto que a gente tem hinos, né? Nos nossos hinários, os mais conhecidos antigamente, HPD 1, né? Hinos do Povo de Deus 1, Hinos do Povo de Deus 2, né? E agora tem um livro de canto da SLB que une todo mundo e mais alguns hinos ainda que a gente cantava, né? Em outros hinários, Cantarei ao Senhor, né? E assim vai por diante. Então a gente tem essa questão da música muito forte dentro da nossa igreja, né? Como também não só
culto, ficar, né, liturgicamente mais bonito, mas é uma forma também de reforçar de novo a palavra, né? Sim, sim, com certeza. Acredito que, né, os momentos de música ali, eles deixam, embelezam muito, deixam tudo mais agradável de você estar participando e realmente a palavra estava ali, está ali presente. Lutero, nas composições, né, tem uma riqueza tão grande teológica e também na parte musical, e o próprio movimento, né, da Reforma foi um movimento que trouxe muito a música, que, né, trouxe muito para dentro das igrejas e para a sociedade em geral ali também. E E a minha ideia, assim, é tentar ao máximo juntar sim, a teologia com a música, trazer essa bagagem que eu porque hoje a gente tenho tem de teologia. muito aqueles worships, né? Que são várias repetições de um refrão, enfim, né? E até a construção melódica pode ser muito bonita, mas a gente vai olhar a letra, né? A letra ela não é tão, não tem uma construção teológica, não tem uma, né? Algo assim que realmente diga dentro de uma canção, né? E se a gente olha os nossos hinários, não porque nós somos luteranos, mas já olhando para esse lado, né? Temos hinos riquíssimos, né? Antigos, novos, enfim, que falam muito, expressam muito da nossa fé luterana, como você falou, né? Vocês construíram lá a canção tema do Congrenage a partir também da confessionalidade de fé. Então, isso também foi um ponto importante, né? Eu não vou construir um hino, elaborar uma letra ou uma melodia em cima do que eu sinto, né? Ou do que, ou qualquer coisa aleatória, porque vai ser cantada, né? Mas sim expressar aquilo, né? Que a minha fé, né? Demonstra dia a dia, naquilo que eu creio, naquilo que é a minha base, de salvação, né? Então, aí que faz toda a diferença. E essas músicas de hoje, assim, né, de outras igrejas, enfim, nem sei se é igreja, mas são canções gospel, digamos, né? Eu acho que é o termo mais apropriado. Às vezes a construção melódica, ela nossa, impacta, assim, né? O teu emocional tem a harmonia, umas notas legais, bonitas, emocionantes. E aí você vai ver ali o que você está cantando e nem é tudo aquilo, né? Não expressa muito daquela emoção que a melodia traz, né? Sim, reforça muitas vezes o individualismo, né? A relação de eu e Deus e não vão para o lado do canto comunitário, né? De a Sim, gente, como povo de Deus, celebrar ali de forma conjunta, né? Inclusive, pensar coletivamente, né? Pensar nas pessoas próximas e não viver de forma é, isolada, é. individualista, né? Isso que você traz é bem importante, né? Nós vemos hoje, em nossos dias, essa questão da individualidade, né? Da minha fé individual, né? Então, se esquecer um pouquinho do coletivo. E parece que isso vem muito forte hoje, essa questão assim do meu crer, né? A minha individualidade. Enquanto que, para nós, o coletivo, o estar em comunidade, o cantar junto, o confessar junto, ele é algo essencial para a vida de uma comunidade, para a existência da nossa igreja, né? Sim, sim. E, inclusive, na composição ali da música, um dos critérios era o canto comunitário, né? Se essa Uhum. música era possível de ser cantada de forma comunitária. Então, a gente, na hora de escrever, pensamos muito nisso. E deve ser algo coerente, né? Das estrofes, com o refrão, o que vinha a seguir, ser algo ali que, né, seja parecido, com alguma variação e também não muito agudo ou grave demais que a pessoa não consiga cantar. Tem esse critério que a gente, como
como igreja coloca de ser da cantabilidade comunitária, né? Quão Sim. importante isso é da gente como comunidade celebrar junto, né? Nos Ex- momentos que eu trabalhei de Uhum. formação musical, pude trabalhar muito nisso, né? Do o povo de Deus, né? O povo de Uhum. Deus Uhum. celebrar, tá junto com, realmente com o povo, né? De você se preocupar com a igreja, o que que ela precisa, e não, né, nos nossos próprios interesses, né? Um, se autosservir, isso Sim. a gente não quer, né? A gente quer servir a igreja de Cristo. E os nossos hinos, eles sempre expressam isso, né? A nossa confissão, né? A nossa confessionalidade, né? Em cima daquilo que a gente crê e do que a gente espera, né? E nesse sentido, assim, nós temos um acervo riquíssimo. E talvez a gente não cante, né? Não consiga cantar todos ou esquece de alguns. Então sempre é bom a gente resgatar alguns hinos, trazê-los de novo, né? Porque muito tem aquela história, nossa, são hinos velhos, nossa, a melodia é chata, né? Mas daí de repente você traz ele de novo para aquela questão de acostumar-se ou acostumar os ouvidos também, né? E pensar no hino como uma confissão de fé, uma oração, uma intercessão, né? Uma proximidade de comunhão com a tua comunidade, e não nessa questão individual, nossa, né, eu acho esse hino chato, essa melodia chata, né? Que se você vai olhar por trás, né, da questão de afirmação de fé, na letra, você vai entender que é muito mais, talvez, que uma melodia, mas é uma própria afirmação de fé, né? Sim, sim. E aí a importância também de você ter na música ali momentos de formação, né, para Uhum, uhum, trazer hinos que às vezes, né, acabam ficando esquecidos para, né, serem aprendidos novamente e para a comunidade toda poder servir com os dons, né, o sacerdócio geral, acho que na música ali ele é um dos espaços que ainda a gente tem, né, mas na música outros espaços acabaram se perdendo um pouco e quem sabe a gente consegue retomar mais essa parte do sacerdócio geral do uhum. povo celebrar de forma conjunta. Mas na música ali ainda é muito presente e que bom que é assim, né, que as pessoas têm um espaço para dispor dos seus dons musicais e Uhum. a serviço da Muito igreja. legal, E a formação é importante ali também, né? com certeza. Como estamos de tempo, João? Cara, a gente não tem muita restrição, não. Não tem um. Vocês ficam livres. Mas então a gente percebe também essa questão, né, da musicalidade como um reforço da palavra pregada, e como a gente também encara isso sendo parte da tradição luterana, né? Lutero sempre foi favorável para que também a música fosse ensinada nas escolas, né, da época, para que então também se fosse desenvolvido esse gosto musical dentro, né, como formação escolar, né, e vivida também para dentro da igreja. E hoje a gente não tem essa opção, né, nas escolas de música, né? Eu sempre digo que seria riquíssimo se nós tivéssemos isso, né, como uma matéria também. Mas que bom que temos opções fora dela, né? De também poder chegar, alcançar, ter uma formação, né? Profissional, ou enfim, né? Para dentro da vida da comunitária, de música, né? Nós temos profissionais excelentíssimos aí, né? Professores, professoras, enfim. E essa formação também, ela se torna bem importante, né? Para também ajudar a minha fé diária, né? A fortalecer também, né, o meu crer nesse sentido, né, para dentro de uma comunidade. Uma vez eu ouvi, não sei quem falou, né, mas que o hino, né, um hino bem cantado,
valeria como se fosse uma segunda pregação, né? O ouvir da palavra. Então é nesse sentido, né? Tem toda uma preparação também, né? Você se prepara, você ensaia, né? Você leva esse cântico para dentro da vida da comunidade, mas não é um simples apresentar-se, né? Mas sim é um ensaio que você se prepara para também, não só para a comunidade, mas é um louvor que se oferece para o próprio Deus. Sim, e infelizmente, né, a situação da música nas escolas não é favorável. Eu mesmo aprendi música, comecei pela família e pela igreja, assim, Uhum. mas não tive nada nas escolas. Poderia ser um espaço que a gente já inicia ali aprendendo, sabe, uma teoria da música, algum instrumento. Poderia ser tão bom, né, se tivesse, mas na realidade que a gente vive, infelizmente, a gente não tem isso, né? Então a gente acaba tendo que ir procurando esses outros espaços que ainda tem a música, né? Porque hoje tá tão em alta essa questão de celular, de mídias, que as pessoas acabam ficando muito tempo ali e Uhum. poderiam estar trabalhando a música, poderiam Investindo, né? vivenciando, Isso. investindo tempo ali na música. E como a música ela é tão boa que assim a gente guarda na memória, às vezes num culto que fica pra gente é a música ali que foi tocada e que fica reverberando na gente Uhum. aquela mensagem, faz parte da nossa devoção diária. Com certeza. Eu hoje compartilhei com o grupo de louvor aqui, né? Com o pessoal da música. É o hino, o tema do ano, né? Da SLB, que é compartilhar a generosidade de Deus, né? E é uma música belíssima, né? Foi composta, se eu não me engano, pelo pastor Isaías Steinmetz. Acho que é isso, né? É, Então, assim, é uma melodia tão bonita, né? É simples, mas bonita. Simples no sentido, assim, que não tem muita... Ela não se sobressai sobre a letra, né? E a letra, ela é também expressão da nossa fé, né? Ela fala para dentro do nosso coração, para dentro desse... O que que é o compartilhar, né? O que que é o amor de Deus, né? Que vem de forma generosa para a gente e como a gente precisa também ser generosos, né? Uns com os outros. Então, é nesse sentido, assim, foi eu acho que foi uma das melhores composições em termos de temas da SLB, assim, olhando para os outros anos, né? Anos idos, eu acho que foi a melhor composição até hoje. Não sei o que você pensa a partir, né? Você já ouviu ela, né? sim, eu conheço o pastor Isaías também, Uhum, tive contato com ele através do Conselho Nacional de Música. sim. Belíssima composição. Deixa ali uma mensagem, né? Esse é o bom da música que faz a gente refletir ali, né? Sobre o tema do ano, sobre a generosidade de Deus que a gente compartilhar com as pessoas. A gente só está É brigando aqui muito. com, com a partitura, né? Pra um aluno iniciante aqui, deu uma assustada, Vai dar mas. uma quebrada de cabeça, né? Mas é isso aí. Mas para mim, assim, foi uma das melhores composições, né? Em termos de análise de letra, assim, né? Então ela traz para dentro tudo aquilo que Jesus fez pra gente, tudo aquilo que Deus em Jesus fez, né? Nos perdoou, nos libertou, nos amou, né? E vem também em contrapartida o nosso ser generoso, como Deus é generoso também. E compartilhar a grandeza, né? O amor, enfim, tudo aquilo que Ele fez por nós também pelas outras pessoas. De uma forma simples, mas objetiva, né? A canção diz o que sem rodeios, né? De uma forma bem simples, o que é ser generoso, né? Sim. E essa música também surgiu a partir de uma iniciativa da SLB de ter
como se fosse um concurso, né? Sim. Que outras pessoas puderam escrever propostas de tema. Eu, inclusive, também escrevi ali uma proposta e eu acho legal isso de pessoas podem, né, de fazer uma Participar, né? reflexão do tema e mandar algo que expressa a sua fé, a fé de cada Muito um. legal. Quem sabe para os próximos, hein, João? Vocês, o Ministério de Louvor aqui já fica de olho ali, já tenta enviar uma proposta também, ó. É legal, é bacana. E é um envolvimento gostoso, né? Porque você participa, você se envolve, né? Você passa por esse processo, né? Também de uma comissão, né? Da música do CLB, olhar, analisar, enfim, né? Ter o seu trabalho também, né? A sua afirmação de fé em mãos, isso também é bem gostoso. Sempre dá um incentivo, né? Com certeza. Eu tive a felicidade de conhecer o Lois Marcelo, né, a Soraya Eberle, pessoas que para mim são Sim, referência, né, nesse LB, assim, que me ajudaram nesse lado, assim, de incentivo a vamos escrever, né, músicas, recursos litúrgicos, e isso é muito bom, acho que precisa continuar tendo esse incentivo às pessoas, né, compor algo ali e melhorando, né, com a ajuda de uma pessoa que nem o Lois, que é Soraya, que são sim. tão bons nessa parte da música, assim, então é muito É, bacana, assim, você e poder compor com a ajuda dessas pessoas. e são pessoas assim dispostas também, abertas para isso, né? Para essa orientação. Então isso ajuda bastante. Uhum, sim. É isso aí, Maurício. Eu queria pedir de você uma palavra de incentivo para quem nos ouve nessa tarde. Pensa, será que eu tenho dom? Será que eu tenho habilidade? Será que eu posso desenvolver? Eu não sei cantar, eu não sei tocar. O que que você poderia assim deixar como uma palavra de ânimo, de incentivo? Sim, eu queria retomar algo que eu disse antes, né, sobre o dom, que é aquilo que a gente tem, que a gente pode oferecer para outra pessoa, né, é algo que a gente não guarda para nós, né, então, por mais simples que seja, quando é algo de coração para outra pessoa que a gente faz, né, seja na comunidade ou seja no nosso dia a dia, então isso é um dom que a gente tem que a gente está partilhando com as outras pessoas. Muito legal. Muito obrigada, Maurício, pela tua participação. Que bom que deu certo, né? Que você conseguiu participar com a gente nesse bate-papo. E com certeza foi um bate-papo muito rico, onde a gente consegue falar, né? De um tema tão grandioso dentro da nossa igreja, que é a música, né? Que é a nossa fé cantada. Eu quero te agradecer e também sempre dizer que, para outros momentos, sinta-se convidado aqui com a gente de novo para participar. E também a gente agradece e ora para que Deus sempre te dê capacidades, o dom, né? Sempre também te dê a sabedoria tão riquíssima em relação à música, para que você também aí possa fazer a tua parte na missão dele, ensinando a música para muitas pessoas mais. Deus te abençoe. E até a próxima, hein? Um grande abraço. Amém, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo gostoso e para mim é uma alegria muito grande. Agradeço e que Deus também abençoe você, Elfie, o seu ministério, continue assim, servindo e divulgando o Evangelho, a palavra de Deus, onde você for. Amém. Grande abraço. Tchau, tchau. Lollapalooza. E vamos lembrando também a você que está em casa que nesse final de semana nós temos alguns encontros especiais. No sábado temos o Festival do Macarrão de Limeira, da comunidade da Boa Vista, que acontece aqui na nossa comunidade do bairro dos Pires. Então vem, aproveita, faz a tua reserva com o pessoal lá de Limeira. Eu não sei.
entra em contato com a gente passa e você consegue conversar com eles lá. Aproveite no sábado, então, a partir das 19h30 e também no domingo, lembramos o nosso culto da primavera às 9 da manhã, e onde você é convidado para trazer uma flor para fazer a troca, a nossa tradicional troca das flores do culto de primavera. Então vem, traga as crianças, que também nós temos culto infantil. E no mais, uma boa semana, que Deus te abençoe, e nós nos encontramos na próxima semana com mais um Lola Talk. É isso, João? É isso aí, vamos ficando por aqui. Você curte aí o hino final, tema da igreja de 2025, generosamente, e na semana que vem nós voltamos com mais um tema supimpa para você. Excelente final de semana e até a próxima. Amado Deus, estás aqui, nem mesmo prisões vão impedir teu amor, teu amor. Tão doce Deus que se entregou e em toda a história já demonstrou. Tu fazes teu povo andar e nova vida compartilhar. Faça nossa mente generosa como generosamente te derramas. Faz de nós teu povo generoso como generosamente tu